Em 2009 foi lançado o filme de terror e comédia que ninguém conhece, chamado Morgue Story, Sangue, Baiacu e Quadrinhos. O filme é uma adaptação bem fiel de uma peça com o mesmo nome, escrita e dirigida pelo mesmo diretor do filme, Paulo Biscaia Filho. E eu acho esse filme muito legal porque, além dele ser super engraçado e super interessante, tem um monte de reviravoltas ao ponto de que não dá nem pra eu explicar muito a história do filme sem estragar nenhuma surpresa. Eu acho esse filme muito interessante por ele tomar uma série de escolhas estéticas que eu acho que são pouco feitas no cinema brasileiro. Eu acho que seria interessante falar mais sobre. Mas antes, a gente tem que falar do diretor. Paulo Biscaia era esse cara que sempre gostou de cinema, mas que acabou indo estudar teatro. Isso era mais ou menos na época do Collor, né, anos 90, que ele tinha desfeito a Embrafilme e a produção de cinema tinha meio que parado. Então acho que assim, mesmo se ele quisesse fazer cinema, seria muito difícil na época. E aí, tendo completado seus estudos, o Biscaia começou a montar suas próprias peças. A princípio ele queria fazer uma peça sobre Frankenstein, mas ela acabou dando errado no meio da produção. E aí ele pegou na prateleira dele um livro sobre Edgar Allan Poe e falou, cara, vamos fazer disso aqui. E segundo ele, nesse início, o grande interesse não era propriamente trabalhar o terror, mas mais um interesse por essa literatura específica, né? Frankenstein, Edgar Allan Poe e tal. Acontece que um tal de Antônio Bujan viu essa peça e decidiu fazer uma provocação. Basicamente ele falou que a peça estava uma merda e que era pro Biscaia estudar Grand Guignol. E o Biscaia, como qualquer pessoa normal, perguntou, mas que porra é de Grand Guignol? Entre os anos de 1897 e 1962, ocorreu a tradição mais sórdida e imunda do teatro mundial. No Teatro de Grand Guignol, em Paris, centenas de peças foram encenadas abordando temas como violência, sexualidade e pessoas no limite entre a razão e a loucura. Para o choque completo da plateia, vários efeitos especiais eram empregados para representar os mais diversos crimes. Os atores deveriam conseguir conciliar uma atuação dramática enquanto eles mesmos executavam aqueles efeitos. Mãos decepadas, olhos arrancados, tripas para todo lado. Uma das principais atrizes do teatro, Paula Maxa, ganhou o título de a mulher mais assassinada do mundo, por ter sido morta estimadamente mais de 10 mil vezes no palco. Pra mim, uma já seria o suficiente. Por favor, alguém... Biscaia foi pra Inglaterra para estudar o Grand Guignol e voltando pra cá ele decidiu criar a própria companhia dele pra fazer esse estilo de teatro aqui no Brasil, né, que é a Vigor Mortis. Inclusive em alguns dos sites gringos que eu usei pra pesquisar, a Vigor Mortis aparece lá como uma das poucas companhias que fazem teatro inspirado nesse estilo hoje em dia, então isso é muito legal. E a princípio o Biscaia tenta levar essa ideia do Grand Guignol bem ao pé da letra, então ele tenta fazer peças completamente sérias pra chocar, pra galera sair vomitando e tal. A primeira peça que ele faz nesse estilo dá certo e tal, mas a segunda já vai bem mal de crítica, que deixa ele bastante frustrado. Então quando ele faz Morgue Story em 2004, ele diz, quer saber, eu vou me livrar dessas regras, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Eu sei disso porque ele me atendeu uma vez no bar, sabe? Estava no último ano de medicina, era minha da turma, todo cansado, emprego garantido. Tá aqui o seu gin tônica, filho de uma... Não, e o pior é que ele nem sabia fazer gin tônica direito. E aí ele já faz uma coisa bem mais cômica e com aquelas atuações bem canastronas que acabou ficando característico dele. E além disso, a peça já começa a se aproximar muito do cinema, não só por ter muitas referências a filmes, né? Uma das primeiras falas é sobre Evil Dead, né? Eu deixei o videocassete programado na terça-noite pra gravar um filme. Eu sempre deixo o videocassete programado por via das dúvidas. Qual filme? Uma Noite Alucinante 3. Ai, é bom pra cacete. Você já viu? Já! Eu adoro o Bruce Campbell com aquela serra elétrica na mão. Ele é pra mim a essência de tudo aquilo que eu mais admiro em um homem. Bacana, engraçado, violento e um pouco idiota. Mas além disso, a peça tem toda uma estrutura não linear, né, de voltar aí no tempo e flashbacks e tal, que também lembra um pouco o cinema. E por isso mesmo, o Biscaia tinha uma relutância de fazer um filme sobre aquela peça, porque ele achava que a graça era que era uma peça que parecia um filme. Então, se ele fizesse um filme sobre aquela peça, é só um filme que parece um filme, não ia ter graça nenhuma. O que ele acabou descobrindo no final, como ele mesmo fala, é que ele fez uma peça que parece um filme que parece uma peça. Então, ninguém nunca tá feliz, que nem... sempre, né? Bom, então depois de tudo isso ele decide mesmo fazer uma adaptação em 2009 e aí a gente vai falar do filme. Bom, no filme a quadrinista Ana Argento tá sofrendo por ter terminado um relacionamento com um baixista de uma banda de metal melódico depois dele ter composto uma música pra ela, o que a gente sabe que é algo que eu espero que não aconteça com ninguém, nem com você, nem comigo. E aí essa moça que escolhe os parceiros com base nos tipos de filmes que eles gostam acaba se metendo numa confusão, num necrotério depois de ter sido dada como morta. Lá ela conhece o vendedor de seguros cataléptico chamado Tom e o médico legista Daniel, que fuma Parliament, além de fazer outras coisas
repudiáveis, estranhas e bizarras. E aí, num misto de referências que vai desde Robert Rodrigues, Sam Raimi, Wes Craven e um monte de reviravoltas que eu já falei, é que o filme vai se desenvolvendo. Mas o que eu realmente queria falar aqui é em como ele toma um monte de escolhas bem incomuns, mas que são muito interessantes. Bom, pra começar, o estilo de atuação é o que mais chama atenção, assim, bem quando você começa o filme. É completamente estranho, né, meio exagerado, que algumas pessoas poderiam chamar de teatral. Eu não sei se eu gosto muito desse termo teatral, porque assim parece que é o quê? Existe um estilo de atuação teatral, existe um estilo de atuação cinematográfica, tipo assim. E aí o Biscaya cita uma série de referências pra esse tipo de atuação dele, como o Bruce Campbell, né, de Evil Dead, ou daquela cena pós-créditos no final do segundo Doutor Estranho, que os fãs da Marvel ficaram tipo, meu, quem que é esse, meu? Eu não conheço esse dos quadrinhos. E aí também tem outras referências, como por exemplo o Adam West, que o Biscaya já afirmou ser o melhor ator, não a interpretar o Batman, mas o melhor ator, ponto. Acabou a frase, jump cut. Oh my God! Tudo isso pra criar esse estilo de atuação que o próprio Biscaya diz ser metodicamente ruim. Então, galera, saiba, é muito proposital, tá? Tem que ser muito esforçado pra tomar toda uma série de escolhas completamente erradas. E olha, eu estudei cinema e uma das coisas que os professores mais falavam era em como tentar quebrar com aquele suposto padrão de atuação brasileira, né? De ser muito teatral, muito novelesco, pra tentar achar aquela atuação realista, minimalista, que é bem contida e tal. E olha, do mesmo jeito que eu acho que esse estilo pode muito bem dar certo e ficar muito bom, ele pode acabar ficando, como muitas vezes fica, também algo muito inexpressivo, né? E aí o que é legal num filme como esse é que ele abraça completamente essa performance, né? Os atores estão ali performando, não estão fingindo ser pessoas reais nem nada, que ele pega aquela pessoa que reclama porque, ai, na vida real ninguém fala assim, fala, cara, quer saber? Você quer ver a pessoa falando que nem na vida real? Vai num parque, você tá vendo um filme, cara, um filme não é verdade, é tudo mentira isso. Outra das coisas que eu acho legal no filme é como ele retrata a cidade de Curitiba, né, porque assim, se eu não te dissesse que o filme se passa em Curitiba, você não ia saber também, porque ele não faz a menor questão de te mostrar isso. Sabe aqueles filmes que quando o protagonista vai pro Rio de Janeiro começa a mostrar Cristo Redentor, umas coisas bem de turista, é o contrário aqui. O filme é praticamente inteiro filmado em espaços internos, então isso já reduz muito essa visibilidade da cidade, né, porque você tá num espaço interno, praticamente quase nenhum, tem janela também. Mas você começa a perceber que isso é uma questão proposital do diretor quando você vê as cenas externas, que elas são quase todas filmadas muito sem contexto, né, você vê meio que mais céu do que prédio, você não vê muito nada da cidade direito. Isso quando você não tá numa cena com os caras dirigindo um carro, claramente assim, num estúdio, com as pessoas balançando o carro e tal. Então o filme ele tem esse esforço justamente de não representar a cidade, de criar um espaço mais ou menos metafórico pra cidade, né? E isso é legal, que serve de gancho com uma das coisas que eu vejo que é um grande problema no cinema nacional. Basicamente aqui eu vou falar de um problema que eu percebo em alguns filmes nacionais e principalmente num pensamento que muitos cineastas têm e muitos críticos têm, né? Que é essa ideia de supervalorizar a representatividade no filme, né? Que um filme nacional tem que representar algo de intrinsecamente brasileiro. E claro que nem na atuação realista isso pode ser bom, interessante, você pode se identificar e achar legal, como pode também ser bobo, idiota, você perceber que o cara tá se esforçando pra você se identificar, alguma coisa assim. E além disso, eu diria que quase sempre num filme bom, essa ideia de representar o Brasil é mais uma das características positivas no filme, e o que me incomoda é que às vezes parece que só é levado em conta ou que se põe um nível de relevância muito grande nisso e outras características são desconsideradas. Tipo como talvez alguém pegue os primeiros filmes do Zé do Caixão e o exalte por tratar de temas profundamente brasileiros ou qualquer coisa assim. É verdade, são características fortes do filme e são características interessantes, mas eu ainda diria que o filme é profundamente interessante por outros motivos que não estão necessariamente ligados a isso. Poxa, assim, dentro do gênero de terror o filme já se destaca muito. Poxa, são filmes de terror em que o protagonista é o vilão, né? O que já inverte completamente a lógica tradicional do terror, né? Geralmente a vítima é o protagonista porque assim você se identifica com ela e você vai sentir medo. Quando você acompanha o vilão o tempo todo, você não sente medo. Daí que o filme busca uma série de outros sentimentos pra provocar em você que partem de um lugar completamente diferente por ele ter invertido essa lógica já a princípio. Isso além de todos aqueles contrastes de símbolos, né? Por exemplo, aquele cara completamente estranho, vestido daquele jeito bizarro, no meio de uma vila normal, né? É uma coisa muito estranha. Você se pergunta quem que é esse cara e isso nunca é respondido, né? Isso além de outras questões, né? De experimentação de montagem e tal, que fazem o filme se destacar muito no gênero como um
todo, né? Não só pelas discussões sobre o Brasil, de novo, apesar delas serem muito interessantes, muito fortes no filme, muito presentes. Então a gente volta pro Morgue Story com essa recusa do Biscaya de filmar Curitiba, né? Como ele mesmo disse, ele quis criar ali no filme essa ideia de um não lugar, né? Uma cidade no meio de lugar nenhum, ou uma cidade que poderia ser qualquer cidade, que é justamente como ele se sente em relação a Curitiba. Ou seja, pro Biscaya filmar a própria cidade como ele a percebe, ele precisou não filmar a cidade. E o que é legal dessa atitude dele é que ele mostra essa possibilidade de abstração que a gente perde totalmente quando a gente tá preso nesse imediatismo de representar o real tal qual ele é e de forma direta, né? E claro que nenhum dos dois tem que deixar de existir, tem que haver espaço pra tudo, né? Mas para isso a gente precisa que os críticos brasileiros também possam valorizar esse aspecto abstrato no cinema nacional, né? Possam considerar ele um cinema grande o suficiente para ser abstrato e para tratar de temas mais gerais, né? Como o amor, o medo, a esperança. Por que é sempre o filme americano que é o grande tratado sobre o amor, né? E no Brasil não? Eu tenho certeza de que mesmo que essa ideia de representatividade brasileira seja deixada de canto por um tempo pelos críticos e pelos realizadores, ela não vai desaparecer na medida em que a gente ainda tem a liberdade para criar os nossos filmes, as nossas histórias, do jeito que a gente quiser, sem ter que satisfazer pressões estéticas estrangeiras, né? Nossa, desculpa. Bom, um exemplo que eu gosto muito são os faroestes italianos. São filmes produzidos na Itália, praticamente todo mundo, pelo menos por trás das câmeras, é italiano. E todos os filmes se passam nos Estados Unidos e abordam um tema que a princípio seria unicamente americano, né? O mito de formação do país deles e tal. Mas pegando esse gênero e trabalhando com os próprios gostos, as próprias sensibilidades estéticas, os italianos transformaram o faroeste italiano numa coisa completamente diferente. Pra qualquer pessoa que gosta de faroeste vai falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E com isso, apesar disso já ter sido feito mais ou menos antes em outros países, né? Os italianos meio que pegaram e falaram: cara, esse gênero não é americano, ele é mundial, qualquer pessoa pode falar disso, né? A gente pode fazer um filme que se passa nos Estados Unidos e ser um filme completamente diferente dos filmes americanos, um filme completamente italiano e que em vários momentos também trata de questões políticas italianas. Agora eu fico pensando, se algo assim surgisse no Brasil, isso não seria completamente massacrado e criticado por ser imperialista ou qualquer coisa assim? E por que quando um diretor de fora, tipo Kurosawa ou Leone, se inspiram fortemente em diretores americanos como John Ford, isso não é visto como um problema, mas quando isso acontece no Brasil, parece que muitas vezes isso se torna uma questão, né? Bom, galera, obrigado por assistirem o vídeo aí. Eu tô querendo voltar e talvez fazer uns vídeos sobre cinema e tal. Eu fiz um curta-metragem de terror, né? Recentemente o trailer já tá aparecendo aí, talvez vocês quiserem clicar. O curta já tá pronto, tô tentando mandar ele pros festivais, então vai demorar um pouco até poder postar ele aqui no YouTube. Bom, logo mais o filme vai passar no MIS, entre o dia 13 e 14 de dezembro, não tem a data específica. Se você mora em São Paulo, vai lá, dá uma força, vai assistir. E aí, então acompanhe meu Instagram, o Instagram do curta, que aí vocês já vão ficar sabendo sempre que o filme for passar em algum festival, talvez vai passar em algum lugar perto de você. Obrigado, galera, obrigado pra quem ainda está aí. Tchau!